Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria, poder compartilhar a palavra de Deus, uma alegria recheada de responsabilidade. Compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E é uma coisa que Deus pede, que nós venhamos crescer em conhecimento, da palavra de Deus, que é importante. Se a gente não conhece a Deus, que Deus que a gente vai seguir, pregar e se sujeitar a Ele. Como é bom ouvir a palavra de Deus com atenção, que a gente vê nos mínimos detalhes o cuidado de Deus e as exortações de Deus, o amor de Deus para a nossa vida. E a gente tem que estar muito atento a isso, porque quando a gente chega na igreja e fica disperso, a gente sai, não ouve nada, não guarda nada, não armazena nada, fica um HD mental vazio, chega vazio e vai embora vazio, sem nada para refletir durante a semana. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do 14, 12, 14. Nós vamos ler do 14 até o 21. É uma palavra que ela vai trazer uma reflexão para nós. É uma interação, Ela vai reiterar mais aquilo que está sendo falado do capítulo 2, que é a exortação, que é a perseguição ao apóstolo Paulo, que a gente tem que entender isso e ver que quando a gente verdadeiramente somos cristãos, hoje, infelizmente, tem umas linhas aí que fala que quando você vem para Cristo, você se afasta do sofrimento. Mas quando a gente olha para os cristãos, olha para os discípulos, para todo mundo, a gente vê que é o contrário. A gente, quando vem para Cristo, Cristo fala, vocês vão ter aflição, você negue a si mesmo, que não é fácil. Então a gente corre mesmo o risco e vamos ser perseguidos, vamos ser contestados a nossa fé, vamos ser contestados se nós realmente somos santos ou não. Mas, irmãos, o que eu quero deixar claro aqui, que não importa o que as pessoas falem a seu respeito, o que importa é como está você diante de Deus. Porque enquanto o homem olha e vê o exterior, Deus vê o nosso profundo, o nosso eu, e que é impossível da gente esconder de Deus, não adianta. Deus diz que antes da gente abrir a boca para proferir a palavra, Ele já sabe o que a gente vai falar. E Ele conhece todas as intenções das nossas palavras. Então, não adianta eu querer fingir com palavra. A palavra de Deus também diz que quando nós chegar diante de Deus, nós vamos ser julgados pela nossa própria consciência. Eu imagino um homem querer chegar diante de Deus e querer mentir para Deus, ou querer justificar os seus erros diante de Deus. Não vai ter como, porque é a nossa consciência que vai trazer toda a tona a nossa vida diante de um Deus santo. Agora, por outro lado, a gente vê assim, eu vou chegar lá diante de Deus, no nível de santidade de Deus? Jamais. Mas você tem que chegar lá com um coração arrependido, contrito, um coração que ama a Deus, que ama a palavra de Deus e que está ali sujeito a Deus. E isso é todo dia, porque nós carecemos da graça e misericórdia de Deus todo dia. O que é graça? Favor não merecido. O que é misericórdia? É que a correção que Deus teria que dar para mim, Ele já levou em Cristo. Então eu não vou ter essa correção, porque Deus já levou. Então essa graça e misericórdia é que faz que nós caminhemos. E também, irmãos, uma coisa que é importante a gente entender é que todo dia nós temos razões para pedir perdão para Deus. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida nós temos razões para nos arrepender, porque nós erramos o tempo todo em comparação com Deus que é santo. Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos aqui agora para a leitura da palavra de Deus, 2 Coríntios 12, 14, que diz assim: Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós.
Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amados, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre a mesma pisada? Cuidais que ainda vos desculpamos convosco? Falamos em Cristo, perante Deus. Tudo isto, ó amado, para vossa edificação, porque receio que, quando chegar-vos, não achei como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereis, e que de alguma maneira haja pendência, inveja, ira, porfia, detração, mexerico, orgulho, tumulto, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que encontraram. Meus irmãos, aqui a gente vê exatamente a essência da pregação do Evangelho e o que nós podemos encontrar nessa caminhada. Por isso que eu falo, se Paulo, diante dessas acusações por fazer a coisa certa, se ele desistisse por conta da opinião dos homens, ele teria desistido. E hoje nós não estaríamos tendo acesso à palavra de Deus aqui, que Deus proferiu por meio do apóstolo Paulo. Então, isso pode acontecer conosco. A gente vai ver aqui, irmãos, tem no 14 e o 15, como que se comporta o coração de um líder, como que o coração de um líder se comporta em meio aos ataques daqueles que são contra a palavra de Deus. A gente vê aqui que ele fala assim, eis que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Nesse capítulo 14, Deus está, o apóstolo Paulo está colocando aqui que ele está agindo diante daquele povo como um pai zeloso. Ele está falando aqui, olha, eu não estou, ao contrário do que vocês estão me acusando, né? Infelizmente, a gente vê muito disso, que é um subinteresse. Só que o Paulo deixa claro aqui, eu não estou buscando o que é de vocês. Eu estou vindo até vocês, eu não estou vindo buscar o que é de vocês. Eu estou vindo buscar a vocês. É vocês que me interessam. E esse é o verdadeiro essência do Evangelho. É porque quando nós nos aproximamos das pessoas, nós nunca devemos se aproximar das pessoas pelo que elas têm e pelo que elas podem proporcionar para nós. Mas nós temos que nos aproximar das pessoas para trazer para ela a salvação em Cristo Jesus, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva. Essa é a única finalidade, com nenhum outro interesse. E é isso que Paulo está falando, ao contrário do que aquelas pessoas estão acusando ele. E ele fala, não, eu não estou vindo aqui pelo que vocês têm. Eu não estou vindo aqui buscar o que é de vocês, mas aqui eu estou vindo buscar vocês.
Eu estou vindo aqui trazer a palavra de Deus para vocês, se vai tirar vocês do erro, do caminho errado, para levar a Cristo. É isso que eu vim aqui fazer. Ele fala aqui, aí no 15 ele coloca assim: eu de muito boa vontade gastarei-me e me deixei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O que Paulo está falando? Eu vou me doar para vocês. Eu tenho me doado e vou me doar muito mais pelas almas de vocês. Entendam que não é pelo que vocês têm, mas é por aquilo que de fato interessa, é pelas almas de vocês, para levar a Cristo, para que vocês se arrependam, para que vocês tenham uma vida nova, transformada, guiada por Deus. E mesmo sendo assim, eu sei que eu vou amar vocês cada vez mais, porque Cristo está em mim. É basicamente isso aqui que Paulo fala. E eu vou amar vocês cada vez mais, mesmo sendo amado menos por vocês. Porque muitas vezes, por falar a verdade, as pessoas podem virar as costas para nós, virar as costas para a palavra de Deus, mas isso não faz com que Deus ame as pessoas menos. E nem pode nós também amar as pessoas menos quando elas nos afrontarem. Nós temos que ir de encontro a essas pessoas e orar mais ainda por amor a elas, com o desejo no coração de que essas pessoas alcancem a eternidade com Cristo. Tudo isso aqui que Paulo está falando tem um único alvo, que é a salvação. Não tem outra coisa aqui implícita, é a salvação em Cristo Jesus, pelas vossas almas, para que vocês se arrependam, para que vocês se transformem. E é por esse motivo que Paulo se sujeita a ser acusado, a açoites, a todo tipo de maldade que as pessoas que não conhecem a Deus proferir. E ele fala: eu estou sujeito a isso por amor a vocês. Eu vou amar vocês cada vez mais, mesmo vocês me amando cada vez menos. Não importa. A gente vê aqui, irmãos, agora, do 16 ao 18, Paulo defendendo a sua integridade. E aqui ele começa no 16. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Você vê que perguntas que Paulo fazendo. Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre a mesma pisada? Aqui, Paulo está se defendendo, porque eles estão acusando Paulo. Primeiro eles acusam Paulo de ir até eles, de interesses, sei lá, físico deles, dinheiro, alguma coisa assim. Fala aqui, no 14 fala aqui: eis que estou pronto para pela terceira vez estar convosco, e não vos serei pesado. Esse pesado que Paulo fala é que as pessoas iam ali, que ele ia querer ser sustentado por aquelas pessoas, por dinheiro, por algum benefícios, sei lá, materiais, tudo isso daí. E Paulo fala assim: não, eu não vim ser pesado para vocês, e porque eles estavam acusando Paulo. Quando chega aqui no 16, 18, aí Paulo traz que eles acusam agora Paulo de não ir ser pesado, mas ser astuto. De falar assim: ó, você não é pesado, mas você manda Tito, você manda outras pessoas, e que acabam sendo pesados para nós, acabam vindo tirar de nós alguma coisa. E Paulo fala, aí Paulo faz as perguntas: porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Olha só, porque eles agora estão acusando que Paulo terceirizou o peso. Não foi, mas ele usou as pessoas que ele enviou para ser pesado aquelas pessoas. Ou seja, a tirar verbas daquelas pessoas, benefício. Aí ele fala no 18: roguei a Tito
e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vocês? Olha, outra pergunta, ele está falando, eu mandei Tito e outro irmão. Porventura eles se aproveitaram de vocês? Com certeza eles falaram que não, porque Paulo não mandou com esse intuito. Aí ele fala aqui, não andamos porventura no mesmo espírito, sobre a mesma pisada? O que Paulo está falando aqui? Pela mesma essência e o mesmo espírito que eu vim até vós, e foi por vós, eu também mandei Tito. Mas, meu irmão, por vós e para vós, e não para pegar nada de vocês, para ser pesado em nada em vocês. Mas eu mandei eles foram enviados no mesmo espírito que eu vim até vocês, e foi por vocês. Não foi pelo que vocês têm ou pelo que vocês podem me oferecer. Isso é importante a gente entender, que Deus nos deixa claro que tudo que a gente recebe de Deus que é de graça, nós temos que dar de graça. A palavra de Deus, ela não pode ser comercializada, ela tem que ser distribuída diante do povo, colocada em cada coração que esteja pronto a receber a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela tem que vir na nossa vida de forma gratuita, sem nenhum peso. Vocês imaginam que você entra numa instituição onde a igreja do Senhor está reunida, e ali é pedido que as pessoas doem os seus bens o tempo todo. Eu falo que a gente entra num lugar desse e fica constrangido. Mas não é para isso que o Evangelho tem que ser pregado. A gente tem que ser pregado, a gente tem que entrar num ambiente onde a igreja do Senhor se reúne apenas para ouvir a palavra. E tem que ser só isso que a gente tem que ouvir. Eu acho muito legal, aqui, por exemplo, no Brasil para Cristo, aqui de Nova Poá, eu não vou falar das outras que eu não conheço, mas eu creio que todas devem seguir o mesmo rito. A gente só fala em contribuição para a igreja do Senhor, seja dízimo ou oferta, no culto da ceia, e acabou. E mesmo assim é colocado, não enfatizando que os irmãos venham doar a qualquer custo, não, porque as pessoas têm que fazer isso de coração, tem que ser de uma forma deliberada e não de uma forma forçada. E isso é bom, porque a palavra de Deus, ela não pode, um líder, ele não pode constranger as pessoas que vêm ouvir a palavra de Deus e estar o tempo todo enfatizando em contribuição financeira. Não pode. E é isso que Paulo está falando. Eu não vim aqui para ser pesado, eu vim aqui por vós. É por vocês que eu vim aqui, e não pelo que vocês podem me oferecer. E é esse o intuito que nós temos que ter em todo momento. É ser pelas pessoas, não importa o que elas tenham, o que elas sejam, que roupa veste ou não veste, não importa. O que importa é o reino de Deus, que é acessível a todo mundo que crê em Cristo Jesus, que crê na salvação em Cristo Jesus. E isso não importa. Aí a gente vê aqui, irmãos, do 19 ao 21, que Paulo, agindo com o propósito de levar a igreja de Coríntios a Cristo. O propósito dele é esse. Aí ele fala aqui a partir do 19. Cuidais que ainda vos desculpamos convosco. Olha só. Ele aqui no 19, ele fala assim, vocês ainda estão querendo que nós viemos nos desculpar diante de vocês? Porque se Paulo vem aqui agora desculpar diante do povo, ele estava admitindo que ele estava sendo pesado para o povo. Então Paulo faz essa pergunta para ele, cuidais que ainda vos desculpamos convosco? Falamos em Cristo, perante Deus, tudo isto, ó amados, para a vossa edificação.
Vocês querem que que eu venha me desculpar diante de vocês? Se eu estou falando apenas de Cristo, para vocês e para a edificação de vocês, eu vou pedir desculpa do quê? É uma pergunta que Paulo está fazendo aqui. E ele está fazendo essa pergunta diante das acusações que ele está recebendo e que ele está falando que ele não está fazendo. Então ele vai pedir desculpa do quê? Então ele está falando aqui, vocês cuidam que nós vamos pedir, que nós nos desculpamos diante convosco? Aí ele fala assim, falamos em Cristo, perante Deus, tudo isto, ó amados, para a vossa edificação, no 20, porque receio que, quando chegar vos, não o ache como eu queira. Receio que quando eu chegar até vocês, eu não ache vocês como eu queria achar. E eu seja achado de vós como não quereis também. E que, se de alguma maneira haja pendência, ou seja, olha a pendência que Paulo está falando, olha, eu receio de chegar diante de vocês, em vez de achar um povo santo, um povo que está ali adorando a Deus, cultuando a Deus, amando uns aos outros, fazendo a vontade de Deus, de alguma maneira haja pendência, inveja entre vocês, ira, porfias, detração, mexericos, orgulho, tumultos. Paulo está falando que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, prostituição, desonestidade que cometeram. Olha só o que Paulo está falando. E de alguma maneira haja pendência entre vocês. Ele classifica aqui a pendência. Aí ele chega no 20 e fala, e que quando eu for outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e que eu chore, se vocês estiverem dessa forma, por muitos daqueles que dantes pecaram, mas não se arrependeram. Irmãos, pecado sem arrependimento. Paulo fala, eu vou chorar, que eu chore. Então eu tenho esse receio de chegar diante de vocês e eu chegar da forma que vocês não querem que eu chegue, porque isso aqui eu vou afrontar, de repente vai ser um pecado não arrependido, vocês vão estar dentro de uma instituição, de uma igreja dividida. Paulo deixa claro que não busca a autopromoção, ele busca a igreja, uma igreja que seja arrependida, que se arrependa, ou seja, o arrependimento de uma igreja que não se torne uma igreja dividida. Uma igreja, quando ela é tomada, como ele coloca aqui, por inveja, por ira, porfias, detração, fofoca, que é o mexerico, orgulho e tumulto, é uma igreja que essa igreja ela não tem como mais andar, enquanto isso não ser consertado. A igreja de Cristo, quando ela é dividida, ela deixa de existir. A palavra de Deus deixa muito claro que quando a igreja se dividir, ela subsiste, ela deixa de existir. Porque nós estamos falando aqui, irmãos, entenda uma coisa, a igreja de Cristo somos nós. Mas aqui Paulo está falando de uma instituição onde a igreja do Senhor se reúne. Quando aquela instituição ali se deixa levar por fofoca, por ira, inveja, porque eu não faço aquilo que o outro faz, porque aquele tem mais oportunidade do que eu, porque esse faz mais do que eu, isso aí não vai levar a igreja a lugar nenhum.
Porque a igreja do Senhor, ela é o corpo de Cristo. E todos nós, independente de qualquer coisa, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E cada membro tem uma função. Não adianta eu querer a função do outro e nem o outro querer a minha função. Cada um tem uma função. E quem designa essa função para cada um é o próprio Deus, não é o homem. Quando o homem é designado a uma função pelo próprio homem, aquilo nunca vai dar certo. Você vê que o fracasso está logo ali na porta. Por isso que quando nós desejamos chegar em algum lugar, ter a saber qual que é o propósito de Deus na nossa vida e o que nós temos que fazer no corpo de Cristo e que membro nós somos, nós temos que orar a Deus, para que Deus venha despertar em nós aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer. E quando nós somos levados por Deus, tudo dá certo. Mas quando nós somos designados do homem para o homem, dá tudo errado. Não tem como dar certo. Irmãos, uma coisa a gente tem que entender é que nesses versículos aqui a gente vê claramente Paulo escrevendo o seu tratado amoroso de Deus. Paulo aqui ele traz um tratado amoroso e a imaturidade espiritual de uma igreja dividida. É interessante que a gente vê aqui que Paulo traz um tratado amoroso para a igreja. O cuidado dele é de amor. Eu vim aqui por vocês e não pelo que vocês têm. Isso é tratado de amor. Eu cada vez mais vou amar vocês, mesmo vocês me amando menos. Isso é um tratado de amor de um líder, e tem que ser assim. Um líder não pode amar a um irmão, e nenhum de nós. Todos nós somos líderes em algum lugar, seja na nossa casa, no nosso trabalho, em algum lugar, como servo de Deus. Nós não devemos amar as pessoas pela mesma proporção que somos amados. Nós temos que simplesmente amar, ainda que aquela pessoa nos zombe de nós, não ame a nós. Isso aqui que Paulo está trazendo é um tratado de amor. E isso é importante. Então, e ele está trazendo esse tratado de amor justamente nessa configuração da igreja, de uma igreja que está imatura, espiritual, de uma igreja dividida. Então essa igreja está tendo uma imaturidade dividida, e Paulo está trazendo isso. Por isso, a importância de nos examinarmos, pois podemos estar em um ambiente espiritual, mas ainda assim sermos carnais, legalistas. Irmãos, o fato da gente vir numa igreja todo domingo, toda quarta-feira, isso não quer dizer nada da nossa espiritualidade. Se a motivação que nós viemos aqui for errada, nós somos um corpo. E um corpo, os órgãos têm que estar tudo junto, no mesmo corpo, cada um exercendo a sua função. Amém, meus irmãos? Irmãos, essa é a palavra de Deus para nós hoje, que nós viemos refletir, mesmo que em alguns pontos você não concorde em alguma coisa, reflita sobre ela. Reflita sobre a sua vida diante da palavra de Deus. E veja como que você está andando e o que você pensa e qual que é a responsabilidade e o respeito que nós temos pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe.